Hoje pela manhã eu tive assim, caiu uma fichinha. De repente eu comecei a ouvir na minha mente, né, uma lembrança assim, eu vi, sei lá, aquele portal daquele filme Stargate. Aquele portal dimensional. E assim, na minha mente eu fiquei prestando atenção e eu vi aquela cena quando aquele rapaz, o cientista, ele vai atravessando, né, o portal. Então aquele portal do Stargate, né, para quem não viu, né, era tipo de um aro, assim, um círculo, né, e quando ele foi acionado, um círculo oco por dentro, tipo de um arco. E quando ele foi acionado, né, corretamente, né, descobriram como acionava ele, no meio dele, ele ficou assim, tipo de um espelho. No meio dele apareceu uma energia, parecia uma água. Diz que era um tipo de um plasma. E ondulava assim, parecia um vidro, mas ondulando. E o rapaz vai e coloca a sua mão. Ele vê que a mão dele entra para dentro, né, daquela energia. Ele testa com a mão, né, para ver, acho que para ver se não queimava, se não doía, né? E quando ele coloca o rosto também, ele é sugado para dentro daquele portal, que na verdade era um portal que era uma passagem para dentro de um buraco de minhoca. Aqui, que dizem, né, que são aquelas passagens dimensionais, aqueles túneis dimensionais que ligam um espaço a outro, uma dimensão a outra, distâncias infinitas no universo, né, que dá para viajar por dentro. Que muita gente aí que estuda esses tais buracos de minhoca, né, eles dizem que pode ser assim que seres de outros planetas podem nos visitar através de longas distâncias, de milhares de anos-luz, mas que são encurtadas quando se faz essa viagem através desses túneis, como se fosse uma dobra espacial, que a física quântica já estuda essas dobras espaciais, né? E eu estava pensando nisso, nesse portal, as moléculas do corpo dele, né, segundo a história, né, elas sofreram uma transmutação. Ele foi desmaterializado para ser depois materializado nesse outro local, no destino, para onde ele ia, né? Eu falei que interessante, porque eu estou estudando sobre viagem astral, sobre os desdobramentos do nosso corpo astral, que nós temos o nosso corpo físico e temos também outros corpos. Temos o nosso corpo de energia, que é o duplo etérico, que é uma cópia do nosso corpo físico. Segundo alguns estudiosos, é neste corpo etérico que estão localizados os meridianos de acupuntura. Além deste duplo etérico, nós temos também o nosso perispírito, que é um corpo espiritual. Que a nossa essência, o nosso espírito, ele tem um corpo também, que é este perispírito, né? Então, no desdobramento da viagem astral, o nosso perispírito, ele se afasta do nosso corpo físico. Continua conectado por laços de energia, circuitos de energias, né? Chamam de cordão de prata, o principal chamado de cordão de prata. Eu achei muito interessante, porque na minha mente eu comecei a associar, né? Então, veja só, inconscientemente, todo ser humano já faz essa transmutação, já passa de um plano dimensional para outro.
Quando nós dormimos, nossa mente se desloca, se liberta um pouco do nosso corpo físico e vai para outra dimensão com esse outro corpo que é mais adaptado para essa dimensão mais sutil. Essa dimensão astral seria o plano astral e até outras dimensões mais elevadas. Então nós temos um corpo que tem moléculas que são mais afinizadas, que são destes outros planos mais sutis, que estão acima, que vibram acima do plano material. Nós temos já em nós outros corpos dimensionais, mas nós não temos consciência. E também a nossa cultura, geralmente, né, a maioria das culturas, acho, elas não falam destes corpos e destas dimensões com mais clareza, né? É muito misturado com misticismo, com crendices, né? Preconceitos, lendas, né? Não há assim, sabe, um estudo mesmo. Pode ser que agora, com cada vez mais ampliando-se o conhecimento da física quântica, pode ser, eu acredito que tem uma grande chance, se já não estiver acontecendo, de começarem, né, se já não perceberam que existem esses planos e que nós temos também essa energia em nós, essa capacidade inata, né, de acessar estes outros planos. Porque a física quântica abriu assim infinitas possibilidades para a observação da terceira dimensão, da matéria mais densa. Já os cientistas que estudam isso já perceberam que é real, existe, sabe, a matéria é energia e ela vibra em várias dimensões, já perceberam. Então, daí para perceber que nós sendo também matéria, nós sendo também feitos de energia, eu acho que a conclusão, né, talvez não venha a público falar, mas já começam já a estudar isso aí, sim. Provavelmente no futuro será ensinado de forma aberta tudo sobre as dimensões, sobre os nossos corpos dimensionais, nossos chakras, a aura, duplo etérico, nosso perispírito. Isto vai ser já tratado como o que de fato é algo real, que até agora só é mais falado, comentado, descrito por pessoas que têm paranormalidade bem aflorada, né? Paranormais, pessoas psíquicas, médiums, são esses que falam sobre isso, videntes, né? Mas com o tempo a ciência vai aperfeiçoar equipamentos que vão detectar com perfeição todos esses sistemas de energias, todos estes corpos dimensionais. Com certeza, a partir daí será ensinado para as pessoas como acessar este potencial que cada um tem. Este potencial de se tornar consciente destes corpos que cada um tem e de lidar com eles e de, através deles, acessar conscientemente outras dimensões além da dimensão terrena, né? Dessa terceira dimensão mais material. Isto dará muito mais liberdade para o emocional, para o mental do ser humano. Ampliará, assim, infinitamente a sua capacidade de avaliação dos acontecimentos todos. Porque muita coisa fica no ar, né, gente? Muita coisa. A começar pela a de sempre, que é a morte, né? Nós assistimos as pessoas amadas se irem de uma posição totalmente de impotência, como se fosse algo irreal, algo do mal, não natural, né? Sendo que é algo natural. Então, nós poderemos ver
nós poderemos captar através de instrumentos um momento da morte de uma pessoa, mas não somente ali os seus sinais vitais do seu corpo físico, mas também a passagem. Que a medicina ajuda o paciente, ajuda a pessoa, enquanto está ali os seus sinais vitais, a pessoa está, né, entre aspas, viva, né? Mas e depois, né? Depois fica um vazio muito grande no coração de todo mundo, na mente, e a pessoa fica sem saber o que aconteceu. E sabendo que um dia chega na minha vez e eu não sei nada, algo tão importante, um acontecimento tão grandioso que é a morte, e nós não sabemos nada. Pesquisa-se muitas coisas, mas é preciso que nós não podemos deixar de dar o mérito, o valor para tudo que a ciência tem pesquisado, e que muitas vezes também essas descobertas acabam sendo mal utilizadas, né? Mas não vamos tirar o mérito, porque muita coisa boa que a ciência já fez tem ajudado bastante a humanidade, né? Mas, gente, olha só que maravilha quando romperem de vez todos os preconceitos quanto ao estudo desses fenômenos ditos paranormais, né? Não estão a parte do que é considerado normal, né? Marginais da normalidade, né? Quando a ciência se debruçar mesmo, assim, sem nenhum preconceito. Não, quero saber como Allan Kardec fez, né? O decodificador do espiritismo, como ele fez. Ele era um cientista, né? E quando ele viu aquele fenômeno das mesas dançantes, que era assim uma coisa que era utilizado como entretenimento na alta sociedade lá na França. Quando ele participou de uma reunião daquela, a sua mente científica começou a fazer perguntas, e ele foi atrás das respostas e começou a pesquisar a fundo, a sério, e encontrou muitos fatos mesmo. Ele viu que realmente era um fenômeno que era real. Então, quando a ciência moderna fizer isto, vai encontrar muitas respostas, gente, vai ser uma maravilha. Mas eu acredito que a física quântica está neste caminho, sim, eu acredito. E talvez muita coisa, os cientistas aí, alguns já descobriram, mas assim, né, eles têm os seus motivos para não começar já a falar tudo, né? É preciso ser feito muita pesquisa, um trabalho grande, e mesmo assim, um trabalho grande, e também tem o trabalho social, né? Nem todo mundo está preparado, né? Porque mexe com muitas crenças, né? Então, olha só, e eu estava pensando nisso. Outra coisa que me lembrou também, esta cena mental que eu vi, do rapaz atravessando o portal lá do Stargate, foi uma informação que o Corey Goode, sem entrar também na discussão se ele está falando a verdade ou não, mas ele passou uma informação aí, que existe que existe uma raça de seres humanos de outro planeta, que eles conseguiram desenvolver uma técnica que a gente pode chamar de mental, espiritual, de fazer essa transmutação de suas moléculas de forma consciente, e que eles conseguem, né? Uma civilização com uma expansão de consciência muito grande, né? A gente não tem muito na nossa frente, né? E eles conseguem, com a sua mente, manipular essas energias das suas moléculas do seu corpo. Não precisam de equipamentos, eles fazem isso mentalmente. Eles conseguem desmaterializar o seu corpo e se materializar novamente em outro local. E ele disse que essas pessoas, esses seres, eles entendem que cada molécula do nosso corpo é tipo de um buraco negro, né? Tem o potencial
semelhante aos buracos negros que tem no universo. Então, segundo, né, dizem aí, os buracos negros podem ser passagens de energia de uma dimensão para outra. Então, se as nossas células, nossos átomos do nosso corpo, essas partículas de energia do nosso corpo são também tipo assim, então existe essa possibilidade. Mas será que isso já não acontece? Por isso que nós podemos fazer o desdobramento, né? Porque eu acredito que ele falou isso sem entrar aí a fundo no processo científico da coisa, né? Então ele fez esse comentário, mas ele não é assim um cientista que estuda física quântica, que estuda partículas, energias, né? De uma forma bem adiantada. Então ele falou assim o que falaram para ele, que esses seres conseguem fazer isso. Mas será que nós já não fazemos e nem percebemos? Nós já não fazemos essa transmutação? Porque há pessoas que conseguem se curar de doenças que outras não conseguem. Não é uma transmutação? E não é feito através da mente? Então a pessoa, isso da gente usar a imaginação criativa, quando a gente mentaliza algo que a gente, uma situação melhor, uma outra realidade melhor, que a gente mentaliza isto, nós não estaríamos ativando esses portais de energia em nós mesmos, fazendo essa transmutação de uma forma muito sutil, imperceptível, mas não estaríamos fazendo essa transmutação também? Será que nós já não fazemos isso e não percebemos? Quando a gente consegue mudar a nossa realidade, transmutar os nossos pensamentos, nós estamos tristes, deprimidos, aí nós começamos a mentalizar que estamos melhor, que estamos nos sentindo melhor, começamos a visualizar. Será que essa visualização não é uma ativação desses bilhões de buracos negros, de túneis de energia que consegue fazer essa alteração? Será que todo esse processo de criar com a imaginação, de mentalizar algo que queremos e as coisas e o universo responder, já que tudo é um só, estamos conectados com tudo, com todas as energias, com o universo, com as pessoas, com tudo. Será que essa conexão não se faz através desses túneis de energias que estão em nós, estão em tudo, e que faz essa possibilidade de conexões e contato com outras dimensões, até com outro tempo? Isto de nós podemos passar de uma dimensão para outra quando o nosso corpo de energia desdobra, isso não é feito através destes buracos negros, porque nós temos esse potencial de fazer essa conexão? Olha só. Aí eu estava me lembrando disso, porque muita coisa é passada para a gente, muita informação é passada para o mundo através de histórias, né? Parábolas, histórias, contos, de uma forma simbólica, mas que por trás tem um ensinamento profundo. E eu acordei hoje, veio na minha mente esse portal e o rapaz atravessando esse portal. E depois eu me lembrei do que o Corey Goode falou, que esses seres se livraram de uma outra raça que estava tentando escravizá-los, não de forma por tecnologia, assim, material, mas tecnologia espiritual. Eles conseguiam fazer esse controle das partículas de energia dos seus corpos, simplesmente eles transferiram para outro lugar e saíram livres, se livraram desses dominadores que queriam escravizá-los. Mas nós já fazemos isso, né? Diz que uma pessoa pode sair fora do seu corpo de forma consciente, quando ela leva um choque muito grande, um susto muito grande, ela pode fazer desdobramento. E nós já fazemos esse desdobramento, mas de forma inconsciente, quando dormimos. Olha, gente, vou deixar aí para vocês pensarem, tá? Eu
achei bem interessante. Eu acho que tem muito mais aí por trás. É bom nós estudarmos. Eu estou estudando agora de forma mais profunda, porque eu tive uma experiência assim quando era na minha adolescência de fazer o desdobramento consciente. Foi só uma vez que eu fiz completamente, me levei um baita de um susto, porque eu não sabia o que era, não tinha conhecimento de nada. A única coisa que eu li assim mais espiritual eram os livros evangélicos, que meu avô tinha muita fé, o pai da minha mãe, ele trazia para mim, que ele via que eu gostava de estudar sobre espiritualidade, e ele trazia esses livros para mim, evangélicos, né, a Bíblia e outros livros. Mas aí de repente um dia eu tive essa experiência, era de dia, era de tarde, e eu à luz do dia eu tava chateada, não lembro com o que, né, adolescente de vez em quando fica assim, né, aí eu fui deitar e eu saí fora, e foi uma experiência assim, para mim na época foi assustadora, porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? E foi a partir daí que eu comecei a pesquisar mais. Mas ultimamente eu estou pesquisando bastante e olha, tá caindo umas fichas aí, viu? Então leiam sobre isso, leiam sobre desdobramento, sobre viagem astral, procure bons livros. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar 2 livros bons. Muito bons mesmo, livros assim sem fantasia, sem achismo, livros assim de pesquisa, de estudo mesmo, tá? Eu estou estudando esses 2. Um livro é espírita e o outro não é de pesquisador espiritualista, mais para a área da acho que mais para a psicologia. Eu vou deixar para vocês, tá bom? Procure estudar para ver aí. Vamos ver se a gente pega mais fichinhas aí. Tá bom? Então, tchau e até mais.